Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Este é o terceiro episódio do The Mat Show. E eu estou aqui com ela, que é historiadora, educadora, brasileira. Que mais que eu posso falar? Eu conheço ela há um bom tempo, né? Acredito que não, não, não é tão legal assim quanto que você vai imaginar que ela vai falar. Mas aí é o problema dela também. Gente, vamos falar hoje sobre educação, história e resistência. Eu que dei esse título, não foi o ChatGPT. Então preste bem atenção e por agora agradeço sua vinda, muito bem-vinda ao nosso super podcast, né, com bilhões de seguidores. Muito obrigado por estar aqui, Fer. Eu que agradeço, Matheus. Eu vou tentar Matheus. não te chamar de Matheus, né? Não, Porque pode como você chamar. disse, eu conheço o Matheus há muito tempo. Ah, E pra mim ele sempre foi o Matheus. Então, estou muito fiquei muito lisonjeada. Tô muito feliz com o convite mesmo, assim, porque a gente tem que apoiar os projetos das pessoas que a gente conhece, né? E você é um ótimo comunicador. Então, estou misericórdia. muito feliz de estar aqui. Ainda Eu, mais com esse tema que é tão importante, né? Pois é, aí que tá, né? Eu falei nos outros episódios, e expliquei pra você antes, que a intenção aqui não é viralizar, não é monetizar, ela é entregar conteúdo sobre assuntos interessantes. Uhum, Lógico, tem assuntos que vão ficar meio nichados, e tudo bem também, né? Porque os nichos também precisam aprender coisas novas, claro. mas eu acredito que hoje é um assunto que toda e qualquer pessoa não só pode ver, como deve. Tá? Antes que você ache que eu estou enchendo a sua bola, não é. Eu tô falando do assunto. Com Mas certeza. enfim, então assim, antes que a gente entre em alguns pontos polêmicos, eu gostaria que você falasse assim, tipo, uma linha do tempo da tua construção acadêmica barra profissional, Tá. sabe? Não precisa Uhum. contar que você saiu lá de Dracena, Ok, tá? vou me esforçar. Não, assim, basicamente, né, quando eu cheguei no terceirão, eu fiz, né, todo o processo educacional que a gente tem que fazer, e eu gostava muito do ambiente da escola. Isso era uma coisa que me doía muito, assim, deixar de ir pra escola. E aí, quando eu fui decidir, né, eu fiquei naquele dilema de o que que eu vou fazer da minha vida, e no fundo eu sabia que eu queria continuar na educação, eu só não sabia o que que eu queria fazer. Uhum. E daí, na época, eu conversei com uma professora de literatura, e uma professora de história, a Janine e a Rosana, que me deram aula, né, no colégio que eu estudava. E elas falaram: vai na fé, porque, assim, claro que é muito desafiador. Querendo ou não, é uma área que acabou desenvolvendo um aspecto muito negativo, né? As pessoas colocam muita 100%. carga em cima disso. E aí, mas elas me encorajaram. E aí eu fui fazer. Então eu fui fazer história, né, na Universidade Federal do Paraná. Só que ao longo do curso, eu fui percebendo que o meu coração batia mais para educação do que para necessariamente o estudo da história. Uhum. Claro que eu não posso ser ingrata, porque a história me formou. Eu falo isso, né? Tipo, o mercado é muito difícil, mas quando as pessoas perguntam assim, você se arrependeu? Não, porque eu sou quem eu sou hoje porque eu fiz história. Perfeito. E aí, toda essa junção, então, ensino de história, a educação, isso começou a me chamar mais a atenção. E aí, tanto que o meu TCC foi sobre educação. E, enfim, daí eu fui fazendo estágio, né? Porque a gente tem os estágios obrigatórios, fui fazendo os estágios não obrigatórios. Acabou tudo se encaminhando. E hoje, atualmente, eu tô trabalhando num colégio de uma rede privada, que eu não Uhum. vou falar o nome. Quem sabe? E, assim, não estou atuando necessariamente na parte pedagógica. Eu fiquei lá o ano passado inteiro, só na parte pedagógica. Aham. E agora eu tô em outro setor. Mas, assim, eu ainda atuo, só que de uma maneira um pouco mais indireta. Não Perfeito. diretamente com os alunos. Sim, perfeito. Tá, você tocou num ponto muito importante que eu já vou puxar. O fato de você, quando estava em dúvida o que fazer, você já tinha esse apreço pela parte educacional, você questionou duas educadoras e elas falaram, não, vai na fé, é isso mesmo. Mas você trouxe, tipo, né, é uma coisa que está sendo tratada de forma pejorativa. Está sendo, eu falo, mas, né, já era. Uhum. E acho que cada vez mais. Eu achei interessante esse ponto, porque é um ponto, vamos pensar aqui de forma livre, né? Antes de entrar realmente em polêmicas. Não deveria ser uma preocupação, entendeu? Você trabalhar com educação não deveria ser uma preocupação. Não Não. deveria ser um negócio que você pensa e fala: caraca, meu, eu tô muito afim de trabalhar como professor, tô muito afim de trabalhar como pedagogo, tô muito afim de trabalhar como historiador, que seja. Mas, tipo, o mercado tá ruim, não tem boa visibilidade, as pessoas não dão o devido reconhecimento. Cara, não deveria ser assim. Sim, E com daí? O que certeza. que você acha sobre isso? Assim, concordo 100%, porque acabou.
exatamente isso que eu falei, agora, hoje em dia, é visto como uma coisa ruim. E aí, eu trago um ponto que foi uma professora minha de redação que falou uma vez, que trouxe essa notícia, que é o seguinte, que inclusive na época eu não sabia o que eu ia fazer ainda, mas um amigo meu ainda falou, olha, se você tem vontade de continuar na educação depois dessa notícia, é porque você realmente quer. Uhum. Que é o seguinte, todo mundo quer que os seus filhos tenham bons professores, mas ninguém quer ser professor. Perfeito. É Então, isso. todo mundo quer que a sociedade que a gente está construindo, que as novas gerações tenham uma boa formação, sejam bons cidadãos, mas ninguém está interessado em investir nisso, em construir isso, porque a gente sabe que o processo educacional é uma coisa muito complicada, né? Sim. É um processo que demanda tempo. Sim. Inclusive, eu tenho um gancho para fazer em relação a isso, que depois a gente conversa. Ok. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Tipo, as pessoas colocaram esse fardo, esse cargo na educação, que sim, é muito desafiador e entra muito, óbvio, no campo de o mercado é difícil, é uma profissão muito desafiadora, porque educar é um trabalho desafiador. Sim. Realmente não tem valorização. Isso, tipo, a gente não pode ficar romantizando. Os professores estão doentes. Mas, assim, a gente sabe de tudo isso, o que a gente tá fazendo, né? Uhum. Então, eu acho que toma esses caminhos de, assim, as pessoas que estão lá não são vistas, né, estão adoecendo. Quando uma pessoa tem a esperança de, tipo assim, vou fazer a minha parte, né, independentemente de colégio público, colégio privado, ensino superior, cara, você não é incentivado. Isso é mal visto, né? Do tipo Uhum. assim, ai, mas tem tanta coisa pra fazer, sério que você vai fazer isso? Sim. E aí é muito ruim, porque o que sobra, o que resta, ainda assim as pessoas continuam desincentivando. Sim, é muito louco, porque essa questão de ninguém incentivar é muito engraçado, porque daí você fala assim, não, é isso, eu quero trabalhar com a parte educacional. Daí alguém vai virar pra você e falar assim, mas Fer, você é tão inteligente, você fez a faculdade de história tão bem feita, você não pensa, né, Eu ganhar escutei muito isso. dinheiro, porque como professor você não vai ganhar dinheiro, sabe? Tipo, isso é muito doido, cara. E você, nessa questão, assim, de desvalorização e não incentivar e tudo mais. Lógico, nós temos, igual você falou, é um negócio muito amplo, porque vai da sociedade para o Estado e para as instituições. Todos têm parcela de culpa nisso. Você acha que isso vem se agravando? Ou você acha que, tipo assim, não, desde a modernidade já é visto, ou desde a, sei lá, de que desde que o estudo ficou mais técnico, assim, digamos, né? Não humano, ele ficou mais técnico, ele já é mal visto, porque você coloca uma criança no sistema educacional para que ela seja uma boa profissional, não para que ela seja uma boa cidadã, né? Já começa por aí. Mas você acha que isso vem se agravando? Sim. Acho que Ok. Não, você pode falar. Não, eu vou fazer um resgate histórico, tá? Eu vou Perfeito. dar uma opinião e eu vou Isso que é bom ter uma embasá-la. historiadora, entendeu? Você vê que ela vai embasar o que eu falei e eu falei de achismo, entendeu? O que acontece, né? Inclusive, eu falei sobre isso no meu TCC. As escolas modernas, como a gente conhece hoje, são um fenômeno moderno, certo? Então, Ok. isso não existia. Antigamente, o processo educacional, ele estava restrito aos jesuítas. Então, Sim. né, a igreja, então, quem que estudava? Quem ia, tipo, pro seminário, quem precisava desse preparo. De resto, o resto da população, que era rural, que era analfabeta, o que eles precisavam saber? Sobrevivência, né? E isso, com o avanço da tecnologia, a gente consegue quebrar um pouco essas barreiras, porque com as máquinas agora a gente tem tempo, que era algo que a gente não tinha, né? Sim. E aí a figura do professor, então, nesse começo, né, pelo menos no começo do século XX, vem como uma coisa muito positiva. Tanto que era status ser professor, Sim, né? sim. Então, tipo assim, claro, não tinha essa ideia de licenciatura, né, de você se formar. Então, por exemplo, geralmente era algum engenheiro que dava aula de matemática, né? E isso agregava muito status, porque não só você tinha o conhecimento, que é um tipo de poder, né? Fato. Como também você tinha o poder de ensinar. Então, eram duas coisas agregadas. O que acontece? Com o passar do século, né, e principalmente com as reformas que vão acontecer durante o período militar, a expansão educacional no Brasil vem com muita força. Aham. Por vários motivos. Um dos principais é porque a gente começa a viver... Viver não, né? Mas é introduzido com mais intensidade uma ideia positivista de que pra gente ter uma boa nação, a gente precisa instruir a população. Ok. Então, assim, pra gente ter essa ideia de Brasil, de nacionalismo, De pátria. a gente Aham. precisa que a população entenda o que é ser brasileiro, o que é uma pátria, o que é nacionalidade. E aí, por conta disso, a gente tem que instruí-los, certo?
E aí, enfim, com essa expansão educacional, qual é o problema? O Brasil é gigante, né? Meu Deus, é muito Tem grande. vários Brasis, né? Tem vários E Brasis. educações. E educações, Ah, gostou, né? exatamente. Gostei. E aí, com tudo isso, então, o Estado se vê nessa posição em que ele precisa dar conta de um contingente populacional que precisa ser educado de uma Uhum. maneira muito rápida. E aí ocorre a expansão que eu falei no meu TCC da década de 70. Tá. E aí o que acontece? Do dia pra noite, né? Sendo, assim, claro que não foi do dia pra noite, Sim, mas sim, de uma mas maneira muito entendo. rápida, Aham. eu preciso de professores formados. E eu mal tenho escolas, eu mal tenho cursos preparatórios, Uma- né? O que eu faço? Eu vou aumentar, então aumenta a demanda, aumenta a oferta, Aham. e a educação se coloca, então, como esse campo, que é um campo muito bom, mas ao mesmo tempo muito problemático, de esperança. Porque as pessoas que antes não tinham tantas oportunidades, veem uma oportunidade de estudar, nos dois sentidos, né? No âmbito aluno e no âmbito de se tornar Tornar professor. Aham. E isso faz com que classes mais baixas consigam ascender. Ok. O que acontece? Por conta de tudo isso, que é uma coisa muito boa, porque abriu oportunidade, né? Deu Sim, esperança para as acesso e pessoas, tudo deu mais. acesso, Aham. exato. Satura o mercado. Uhum. E aí, com essa atração do mercado, porque daí entrou muita gente, né, que a gente chama de proletarização. Ok. Então, virou o proletário sem uma formação rígida, uma formação que não deu tempo de ser instituída, Sim. porque foi muito rápido. Ok. A classe começa a ser desvalorizada. Sim. Então, tipo, veja como essa trajetória acontece, né? De uma coisa que antes era um símbolo de status social, agora é motivo de chacota se você fala que você quer ser professor. Aham, é isso mesmo. Isso é um fenômeno social, claro. Existem outras profissões que passaram por isso, tem profissões que estão passando, que é o caso, por exemplo, do direito, que tem muita gente se formando em direito, né? Uhum. É claro que demora, mas os sintomas vão sendo sentidos de uma maneira rápida, eu considero. Uhum. E aí o que acontece? Que inclusive eu queria tocar nesse assunto com você, porque eu acho que você também vai poder falar a sua visão. Tá. Hoje a gente tá passando. A gente sempre enfrentou turbulências em relação a essa questão, mas hoje a gente tá passando por um momento que eu acho que é um pouco pior, que é esse agravo das redes sociais. Então Perfeito. ninguém quer estudar. Ninguém quer estudar, quem dirá Ninguém ser quer professor. estudar. Exato, não Né? faz sentido. E aí também os professores que já estão ficam muito desmotivados, porque existe essa ideia de não seja CLT, não trabalhe, não estude, não faça faculdade Uhum. pra ser TikToker. O que, Exato. ok, eu entendo que existem casos e casos. Cada um seu cada qual. E aí, assim, mas a gente também tem que pensar que isso já existia. Muitas pessoas largavam a escola por não ver futuro, né? Uhum. Então, assim, eu sei que eu tô dando uma volta. Opa, perdão. Eu sei que eu tô dando uma volta, mas assim, eu só queria respondendo sua pergunta. Sim, está muito agravante, mas é um problema muito complexo, Sim, né? entendi. Porque Uhum. tem vários fatores que fazem com que o problema continue e eu acho que se aprofunde. Então, eu acho que as redes sociais também contribuem para isso. Porque se os professores que já estão se sentem desmotivados porque ninguém quer saber de estudar, Uhum. e não que não tenha sido assim antes, né? Isso sempre foi um problema. Imagine agora com essa possibilidade tão fácil que é das redes sociais. Sim. O link que eu ia fazer é com os meninos, que isso aconteceu muito, que deixavam de estudar pra seguir carreira no esporte. Sim, Certo? claro. Que é Ou você faz um ou você faz outro. Exato. Aham. Mas assim, seguir carreira no esporte demandava, primeiro, você ter um dom e ter preparo, né? De tipo assim, alguém acredita em você a ponto de você, Sim, tem né? toda uma estrutura por Exato, trás. toda Aham. uma estrutura familiar, uma estrutura Perfeito. financeira que permite que você faça isso. Com as redes sociais, você não precisa disso, você precisa de um celular, né? Sim. E aí, eu acho que isso piora um pouco para os dois lados, tanto para quem é aluno, tanto para quem é professor e para quem é educador no geral, né? Uhum. Não, eu concordo, eu concordo. E assim, qual que foi o grande problema das redes sociais, assim, de 15 anos pra cá, né? Porque tinha rede social antes, né? Teve o Orkut, até o Facebook veio um pouco antes, mas desde 2010 a gente teve essa, como é que eu vou dizer? Essa ascensão dos smartphones. A rede social com o smartphone é diferente da rede social sem smartphone. Se você pegar e falar, cara, eu sou viciada no Facebook ou no Instagram, mas eu só abro ele no meu computador, você não é viciada. Fato. Já, tipo assim, lógico, né? Muitas aspas aqui, mas não é, Aham. porque isso aqui é muito diferente. Sim. Entendeu? Isso aqui está comigo o tempo inteiro. Com O teu computador não está com você o tempo inteiro. Então já é uma diferença. E aí, o que que acontece? Você tem um experimento social que é tipo assim, vamos entregar smartphones para crianças com redes sociais, né? Porque apesar de você ter que colocar que você tem
13 anos ali, né, pra você abrir uma conta no Instagram, nem o Instagram vai verificar se você tem. Exato. Então, a gente já tem registros. Tipo assim, se chegar uma criança na rua e perguntar se tem Instagram, ela não vai ter vergonha de falar, eu tenho, mas eu menti. Não, ela vai falar, tem, e acabou. Exato. Vergonha não ter, né? Exato. Então, assim, é um experimento social sem nenhum tipo de controle ou feedback. Não foi um negócio tipo assim, galera, vamos fazer um teste com essas crianças certeza. dessas escolas de forma organizada e controlada e vamos ver em 2, 3, 4 anos o que vai acontecer. Não. Isso explodiu pro mundo inteiro e hoje nós estamos vendo o que aconteceu. Exato. Mas começando, porque o público normal, assim, digamos, leigo, não sabe o que tá acontecendo. Aham. Eles realmente acham, tipo, claro, falei com minha mãe hoje, que daí eu escrevi um artigo que meu orientador tava corrigindo e eu usei uma palavra muito ruim e aí ele me xingou. Não, ele é muito bom, cara, ele é muito engraçado. Eu falei, putz, falhei nessa, que era sobre a tecnologia ela não ser neutra. E ela não é neutra, só que eu usei uma outra palavra que deixou entender que ela era neutra uma época e agora não é mais. Entendi. Aí Aham. ele me xingou. E aí eu falei, não, beleza, tem razão. E aí, tipo, minha mãe, tipo, não, mas é que, pô, eu entro aqui no meu Instagram, eu tô vendo as minhas coisas. Eu falei, não, mãe, você tá vendo o que o Instagram tá dando pra você. Com certeza. Entendeu? Aham. E aí, partindo todo esse contexto que eu tô falando, isso não é a mesma coisa de você largar os estudos em 1970, 1980, 1990. Não é a mesma coisa. Pois é. Por questão de acesso, por questão de número de informações, por questão de número de, entre muitas aspas, notificações que chegam pra você, de oportunidades, ou seja, certeza. sejam elas falsas ou verdadeiras. Uhum. Então não é a mesma coisa. É a mesma coisa, tipo assim, você tá falando pra eu não ficar aqui na frente do meu tablet o dia inteiro, mas você ficava na TV o dia inteiro. São coisas completamente diferentes, assim, cientificamente falando, são completamente... Aham. Então eu acho que vem disso. Essa seria a minha contribuição pro seu Sim. ponto aí. Não, e até é engraçado, porque eu tava falando com meu pai sobre isso hoje, né? Que eu tava fazendo uns cursos aí, e aí num dos cursos o professor falou que. Eu não sei de onde esses dados, tá? Então não vou saber dizer. Não precisa. Mas que foi feita uma pesquisa, e aí os pesquisadores chegaram à conclusão, com adolescentes que estão mexendo no celular, de quanto tempo eles ficam, Ah, sim. né, no frame. Uhum. E é 20 segundos. E aí eu dizia pro meu pai, né? Pai, você acha que em 20 segundos você tem tempo de ler o que está escrito? Assimilar. E chegar a uma conclusão? Não. No caso, a gente fica 20 segundos e compartilha. Exato. E aí o meu pai, exatamente igual a sua mãe, falou assim, nossa, mas pra mim as redes sociais são muito boas, porque me Aham. conecta com as pessoas, porque, né, isso, enfim, abriu um mundo de possibilidades e tal. Daí eu falei, pra sua geração até pode ser, só que pra quem nasceu já com tablet, Aí que tá. né, tipo Uhum. assim, os bebês, eles começam a pegar em coisas, eles já recebem um celular. Tipo, tem criança que tem celular e não tem regulamentação nenhuma, né? Então, Nenhuma. Então, assim, isso vai ter o seu problema na educação. Já puxando esse ponto, nós temos hoje a lei que proíbe o os celular. celulares. Uhum. O que você pensa disso? Ou o que você viu disso? Agora, também você pode até trazer um pouco de experiência mesmo, Aham. né? Porque eu não, né? Eu dou aula para o ensino superior. Sim. Então, na verdade, os meus alunos me veem pelo smartphone. Mas daí Aham. também eles estão na graduação, é outra situação. Não, é outra É outra fase situação. da vida. Não, sim. não que também não seja prejudicial ou vício, mas Uhum. assim, é outra fase da vida. O cara realmente tem autonomia pra dizer o que ele quer e tá tudo bem, né? Com certeza. Mas assim, como que foi pra você na questão do ensino básico? Então, essa lei é polêmica. É bem difícil falar sobre essa lei. Por quê? Mas eu acho que assim, desculpe te interromper, você também não precisa falar, ela tá certa, porque também ela é um outro experimento, Não, né? Ela exatamente, acabou de ela ser está em implementada. teste. Eu queria mais, tipo, uma visão, É. aconteceu isso, mas eu acho que também ela também pode errar um pouquinho nisso, e tá Sim. tudo bem, pontuar coisas. Na verdade, já existiu uma lei, né, que não era tão rígida, porque agora essa lei proíbe os celulares no ambiente da escola. Sim, Então, em sim. tese, eles não podem usar nem durante o intervalo. Isso. Só que, qual que é o problema disso, né? É muito daquilo de quanto mais você fala não, mais eles vão querer. Então, tipo assim, né? A gente, lá no colégio que eu trabalho, nos primeiros meses, a gente tentou, assim, ao máximo uma conscientização, ao máximo aplicar a rigor, né? A lei, porque lei é lei, enfim. Sim. O problema que eu acho é exatamente isso. Primeiro, a lei tá tentando frear algo que é um problema do mundo inteiro. Tá. Então, muitas vezes, e eu acho que você vai concordar comigo, a gente cobra os adolescentes de tipo assim, você não sai desse celular, o mundo real tá aqui, mas a gente não sai do celular. Também, O que a aham. gente tá fazendo pra dar de exemplo, né? Muito nessa ideia de, antes da gente cobrar deles, eles têm que ver que nós estamos fazendo o diferente e Perfeito. que isso, enfim, vai surtir algum efeito positivo, né? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto, porque daí o aluno tá na escola,
E a escola tá cobrando, não pode ficar no celular, não pode ficar no celular, não pode ficar no celular. E ele chega em casa e o pai só fica no celular, dá boa noite por WhatsApp. E daí fica na mesa pra jantar Exato, enquanto o os pai tá. dois no celular. É, É. entendeu? Então é muito difícil, porque assim, eu entendo que é uma iniciativa que tá tentando frear, de fato, é uma coisa que é um problema um pouco mais embaixo, porque eu acho que é uma lei que tá tentando bater de frente com todas as questões de hiperatividade. Por que que eles não Uhum. conseguem prestar atenção? Porque ou é muita informação o tempo Sim, todo, né? vai vibrar o Então, celular. claro, é um efeito borboleta, assim, uma coisa vai Sim, acontecendo e vai puxando a outra. sim. Eh, então, assim, no sentido da criação da lei, ok, porque já existiu uma lei, então a minha professora que falou sobre isso, ela fez uma comparação com a lei seca, Uhum, sim, certo? sim, Tipo, foi sim, muito desafiador no começo, ou a lei do uso de cinto de segurança, sim. né? Porque Aham. tem, por exemplo, o meu vô, pra ele cinto de segurança não é um problema, Não, né? é a mesma coisa pra Porque mim. Exato. então, assim, realmente, claro que demora e tal. Atualmente está sendo um grande desafio, Aham. porque não só então, por exemplo, eles não podem usar, certo? Eles sabem disso, eles sabem como funciona, eles foram instruídos. Primeiro, eles são adolescentes, né? Você sabe que adolescente a gente Já tem é que rebelde. repetir milhões de vezes. Aham. Quando eles são pegos usando o celular, o colégio pode retirar e só o Uhum. responsável vai lá buscar. Entendi. Matheus, você não tem ideia dos surtos que a gente enfrenta Entendi. por causa disso. Tem gente, já aconteceu situações de alunos que choram, de Crise tipo de assim, ansiedade na frente, meu assim. Deus, surtar, parece que morreu alguém. E a gente fala, calma, você não perdeu o celular, não é pra sempre, o seu pai vai ter que vir retirar. É, mas parte dele foi retirada dele. Exato. Não, eu já escutei de uma aluna, você não me entende, é tipo nicotina, eu sou viciada. É, meu. E E assim, tipo, com 15 anos. e a gente, Uau! esse é o ponto. A gente sabe que isso existe, né? Homofobia e tal. Sim, Isso é um sim, problema. claro. Mas você com 15 anos já estar nisso, sabe? Aí que Tipo, tá. o que que você. Se nós, com a idade que temos, lutamos pra ficar menos tempo no celular, Uhum. imagina eles com a nossa idade daqui 10 anos, né? Porque eles são 11 anos mais É, novos. meu. Então, Nossa. muito difícil, sabe? É muito difícil. Pois é, cara. E eu vejo. Putz, é muito difícil, cara. Porque realmente é um problema estrutural. Não tem o que fazer. Eu li um livro chamado Geração Ansiosa, que é justamente Uhum. sobre isso. Ele traz todos os estudos bem bonitinho, com referência bibliográfica. O cara é psiquiatra, então, assim, o livro tem 400 páginas. É maravilhoso, assim, do início ao fim. Eu Aham. debulhei, assim, o livro. Foi maravilhoso. E no final ele traz algumas proposições práticas do que ele imagina que seria melhor, tanto para a escola, tanto para o Estado, mas ele coloca uma coisa muito importante, que é dos pais. E é justamente aí que chega a parada, né? Tipo, não adianta o Estado fazer uma lei que, em tese, seja boa, não adianta a escola ela cumprir essa lei que, em tese, foi boa, mas os pais, eles vivem a parte disso. Tipo, eles não têm o mínimo de relação com essa melhora estrutural da Exato. atenção das crianças, né? Exato. É muito louco. E aí, falando também sobre isso, daí na questão da educação, é, o que que eu queria tratar aqui também? Você tem 30 adolescentes para você dar uma aula, entendeu? Isso por si só já é difícil. Eu não passei por isso, graças a Deus. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas assim, você já tem 30 adolescentes para você dar essa aula. Você já tem as suas distrações, você já tem as suas individualidades ali, né? São 30, Uhum. são 30 seres diferentes uns dos outros. É, o sistema educacional, tanto faz se você quiser trazer da questão pública ou privada, ele está preparado para isso? Não, Aí que tá. não. Nenhum dos dois, né? É, nenhum dos dois, mas É. você pode dar o exemplo que você quiser, porque, né? No sentido dessas individualidades e das necessidades de cada um e tal, com certeza não, porque, querendo ou não, acaba sendo um processo em massa, né? É uma educação em massa. Então, tipo, a gente tá. Isso é um grande problema da educação moderna que nós estamos tentando. O que que a gente tá tentando formar, né? E aí, claro, isso é diferente de escola para escola, cada escola tem o seu propósito. Uhum, Tinha o Anjo da Guarda, por exemplo, né? Que uhum, virou marista, sim. que, por exemplo, eles não usavam uniforme. Isso é uma forma de você explorar a subjetividade da pessoa. O Claro, jeito que a pessoa se com veste, né, certeza. vai incentivar. E aí, assim, né? Então, vou fazer um gancho com esse problema. Quando a gente trata os alunos como robozinhos, como máquinas, a gente deixa de explorar tudo que eles têm de potencial dentro deles. Perfeito. E aí.
quando eles viram adultos e se tornam profissionais, porque quanto mais você cresce, né, menos é estimulado que você, enfim, faça as coisas que você gosta, que você Ah, tenha sim. hobbies, Sim, sim, esportes, sim. etc, certo? Uhum, E aí, tipo, a gente tem essa grande crise de burnout e pessoas que estão cada vez mais doentes, né? Enfim, essa grande crise de depressão, ansiedade, uhum. uma medicalização muito intensa das pessoas. E não sabe por quê. Sendo que, tipo assim, né, tudo acaba, não é um problema estrutural. Mas é um problema estrutural. Sim, Porque se. Poxa, o adolescente tá lá e assim, a gente sabe que eles são muito carentes também. Então eles querem ser vistos, eles querem ser ouvidos, eles querem. E aí a gente chega, vomita um conteúdo e vai embora. Isso é uma grande problemática também, que no curso de pedagogia, pelo menos na federal, acho que em todos, eles tratam bastante, de, tipo assim, o professor muito como uma figura não só de detentor do conhecimento, né, de aham, alguém que vai passar algum sim, aprendizado, mas como também alguém que vai escutar, alguém que vai acolher, alguém que às vezes vai cuidar, porque muitas vezes tem alunos que não têm isso em casa, claro, que chegam na escola buscando um refúgio, né? sim. E aí, eu sempre comento isso com as pessoas. A gente não tem muita paciência com adolescente, né? Porque de fato eles são difíceis. Mas aí, por exemplo, acontece alguma coisa e eles surtam. E tipo assim, acabou meu mundo. E a gente que já passou por isso fica, calma, o mundo não vai acabar. Ok, Mas é porque aquilo é o mundo deles, né? Então, sim, se tá tudo errado na escola, tá tudo errado na na vida. vida inteira. Porque se você parar pra pensar, eles vão 5 dias da semana. Tudo bem que os que não ficam integral ficam meio Mas mesmo período. assim, é, É o ciclo social, são os aham, amigos, né? E aí, enfim, então tudo essa falta de explorar justamente a individualidade deles, quem eles são, o que eles pensam, quem eles querem ser, isso acaba na adolescência. Isso é muito feito durante a educação infantil, né? uhum. E o Sim, ensino sim, fundamental. sim, total, Tem muitos aham, projetos que são muito legais, então, projetos em relação à educação ambiental, projetos em relação à educação histórica, que também é muito importante. Isso existe no aham, fundamental. sim, Chega no médio, que é é. vestibular, É isso só acaba. isso, né? Uhum. Até uma coisa que é muito interessante, até a primeira infância, assim, tipo, as escolas, as instituições, elas prezam muito pelo brincar, né? Você tem toda a questão lúdica do negócio, tal, tal, Aham. tal. E aí você chega na Colorir. pré-adolescência, você acaba com isso, sendo que, tipo, cara, tipo, ah, não, ó, a gente vai ter 15 minutos de intervalo. 15 minutos de intervalo é só pra você ir no banheiro, comer teu negócio e voltar. Aham. Você não vai socializar com ninguém, porque não dá tempo, você não vai brincar, entre aspas, né, de um jeito mais adolescente, mas você vai estar ali brincando de uma certa forma, Exato. você não tem mais. Então você transforma a escola só nessa mini fábrica onde Exato. pessoas sentam uma atrás da outra. É Aham. muito louco Em que isso. não tem momento de descontração, né. Tem um aluno lá no colégio que eu trabalho, eu não sei se você sabe disso, mas lá nós temos mesas de fute-mesa. Então Ah, não sabia que durante tinha isso, aham, é bem mas legal. legal. Durante o intervalo a gente empresta as bolas e aí eles ficam lá se matando. Uhum. E aí tem um específico que ele fica até o último segundo do intervalo jogando fute-mesa, porque ele quer ganhar de todo O mundo. nome dele é Matheus. Não, outro. Não, Ó. mas é parecido. E aí bate o sinal, e quando bate o sinal, eles não podem mais comprar lanche, porque eles tiveram 20 minutos. Claro. E ele quer comprar lanche depois que bate o sinal. E a minha briga com ele era a seguinte: tudo bem, você pode jogar fute-mesa, mas você tem que se organizar pra comprar. Sim. E daí ele falava, Fer, mas o fute-mesa é a melhor parte do meu dia. Pois E é. aí eu vou comer minutos do meu fute-mesa, que é tão legal que eu tô com os meus amigos, pra poder comer, que ok, é Aí que essencial, tá. mas eu prefiro fute-mesa. Isso é muito louco. Entendeu? Isso é muito louco. E assim, claro, nas regras da escola ele tá errado, eu entendo, mas ele tá certo na visão dele. Claro! Porque, cara, ali é onde o cara tá socializando, ali o cara tá aprendendo como que você aplica regras, né? Porque você tá num Exato. jogo, então você aplica regras, você tem aquele negócio Aprendendo a de um certo perder. respeito, exato. O cara é ele quem entra na mesa agora, eu perdi, tal, tal. Exato. E aí o cara vai, tipo, comer seu croissant, tá ligado? Tipo, não Fica dá. na fila, ai, que Né? coisa Não, mais não faz chata, né? sentido, não faz Sim, sentido. não, com certeza. É, Então, vai muito disso, assim, ai, isso me marcou muito. É exatamente isso que você falou. E aí pense, né? Eu te pergunto, então, sobre essa grande. Eu que vou entrevistar agora. Sobre essa grande questão da hiperatividade, né? Então, vamos dar Ritalina pra todo mundo porque eles não conseguem parar quietos. Ah, tem muita influência da tecnologia? Tem. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo os adolescentes ficarem 50 minutos seguidos, sentados, prestando atenção em uma aula, exato. porque às vezes eles não entendem, eles não veem propósito. Então, ai, por que que eu tô. O que eu mais escuto? Por que que eu tô aprendendo isso? Isso é muito chato. Sim, Claro que é um problema, né, da maneira que se formula o currículo. sim, Ok, sim, isso é algo que a gente tem que criticar e a gente também. tem que questionar.
Mas, ao mesmo tempo, eu lembro, assim, quando eu estava na faculdade, se eu não gostava da matéria, pra mim era um saco também ficar sentada. Isso. Claro, não me dá o direito de desrespeitar o professor, de ficar levantando, Claro, fazendo uma o que eu coisa, quero. aham. Mas, assim, se já é difícil pra gente, imagina pra eles. E eles têm 2 aulas seguidas, né, pelo menos nos moldes de lá, 2 aulas seguidas de 50 minutos, Nossa. 20 minutos de intervalo, mais 2 aulas seguidas de 50 minutos, 20 minutos de intervalo, Uhum. mais 2 aulas seguidas. Então é muito tempo, sabe? Eles são hiperativos ou a gente que tá forçando eles a ficar parados, do tipo assim, você não pode se mexer, porque você não pode olhar pro lado, porque o professor pode ficar bravo. Uhum. Em um sistema que não suporta mais isso. Uma coisa Não era suporto, perfeito. quando a gente não tinha mais quando a gente não tinha toda essa tecnologia e a vida era mais calma, né? A gente tinha mais tempo, a gente tinha menos estímulo, Sim. era mais tranquilo para as pessoas ficarem sentadas assistindo várias aulas seguidas. Hoje em dia isso mudou, né? Total. Eles não têm mais essa paciência, acho que eles já nasceram sem esse hábito, sem essa, enfim. Cara, é muito louco. Tem vários autores que estão falando sobre isso já há uns 10 anos, digamos assim, mas isso está se consolidando sobre a geração de performance mesmo, né? Então, assim, mas isso é tanto sobre a geração deles, que eles têm que performar o tempo inteiro, senão eles Uhum. são podres, Sim. sabe? Tipo, que nem você falou, antes da geração, você tinha calma, você, cara, você tá indo pra aula. Depois você volta ali andando com seus amigos, você chega na tua Exato. casa, daí você tem um bom almoço com a sua família, daí você vai jogar tua bola, ou vai fazer tua lição de casa e tal. Ah. É diferente. Então hoje você tem essa geração de performance. Mas realmente, foi o que você falou. A instituição, o Estado, ou o pai, ou quem Ou está alguém. acima, ele está cobrando essa performance dessa pessoa. Exato. Então, tipo, cara, é muito louco. Eu fui. Fazendo um gancho disso, né? Você tá falando de adolescentes, mas eu fui ministrar um workshop sobre redes sociais, que era um negócio da prefeitura e tal, e, cara, a sala de aula ali deu umas 40, 50 pessoas, só que todos, tipo assim, sei lá, tinha 2 de 20 e poucos, daí Aham. o resto 30, 35 mais, assim, sabe? Uhum. E mesmo assim, Mesmo. eles queriam um negócio muito frenético. Tava marcado lá, tipo assim, das 2 às 5. Eram 3 horas. Aham. Cara, ninguém dá 3 horas de aula direto, sabe? Sim. Tipo, uma coisa é você conversar durante 3 horas, outra coisa é você dar uma palestra de 3 horas. Meu, peraí, né? Cientificamente ninguém presta atenção em tudo que você tá falando, Uhum. tá? Daí eu fui lá, tipo, fiz a galera sentar mais em roda, assim, sabe? Tipo, mais Aham. despojado. E daí fui falando, bababá, coloquei alguns conceitos de redes sociais, porque era um negócio mais para empreendedores, assim, micro negócios. Uhum. E aí fui falando e tal. Cara, quando deu, tipo assim, uns 40 minutos, eu peguei e falei, tem alguém que pode me avisar quando chegar a tal hora? Assim, que era, tipo, sei lá, 10 minutos depois, era isso aí, 50 Aham. minutos. Daí tem, daí eu falei, então põe aí o despertador, porque eu, né, tô aqui dando aula, beleza. Daí deu 50 minutos, eu falei, ó, galera, é o seguinte, agora deu 50 minutos, vamos fazer uma pausa, vamos ali tomar um café e tal, vamos no banheiro e tudo mais. Eu vou estar aqui conversando, daí daqui uns 20 minutos a gente volta com alguns pontos que eu só quero dar uma base para que vocês falem. Eu senti um incômodo das pessoas. Foi tipo assim, Uhum. mano, esse professor não veio aqui pra dar aula. Tá ligado? Eu não quero falar, esse cara tem que falar, tá Você ligado? que tem que É dar tipo aula. você ir no Subway e falar assim, irmão, escolhe você, meu pão, tá ligado? É você quem tá vendo, tipo assim. Exatamente. Então, tipo assim, e aí foi o negócio, tipo, daí nos 20 minutos, pô, a galera conversando, vieram conversar comigo, meu negócio tem isso aqui, deu, legal, pô, ó, isso aqui, depois fala comigo que eu vou te dar uma dica, mas é mais ou menos isso aqui. Aí todo mundo tomou café, até passou um pouco dos 20 minutos, e aí eu voltei e fiz só uma base, tipo, de 5 minutos, e eu falei, galera, agora eu quero voluntários pra falarem das suas próprias empresas com esse olhar que eu trouxe. Uhum. E aí a galera começou a se levantar aos poucos e falar, cara, quando acabou, a galera falou, tipo, meu, que massa. Só que daí Aham. falaram, tipo assim, daí acabam enchendo a bola de um jeito que, pra você ver como pouca coisa já faz diferença. Com certeza. Nossa, obrigado pela humildade de dar voz a nós. Eu falei, cara, peraí, a aula é de vocês, tá ligado? Tipo, eu sou Sim. só um suporte aqui. Então, tipo, isso eu vi com pessoas de 40, 50 anos. Que entra muito naquilo que você falou da importância das trocas, né? Porque se a gente entende que em um ambiente, claro, você é o professor, mas você também vai aprender com os alunos, Total. isso faz toda a diferença. O meu orientador, ele fala, é muito engraçado, ele embasa isso com alguém que eu já esqueci, né? Mas se ele fala pra mim, já tá embasado, legal. Claro, O eu cara é sei. pós-doc, tá tudo bem. Uhum. Aí ele pega e fala que o professor, ele não transmite conhecimento, ele transmite informação. O conhecimento é de cada um. Isso é verdade. Porque realmente, cara, vai ter gente ali que não vai prestar atenção em você, Uhum. vai ter gente que às vezes já sabe aquilo que você tá falando, e aí vão ter aqueles que realmente com essa informação trazem pra realidade deles e adquirem conhecimento em relação àquilo. E eu achei isso muito legal, porque realmente, tipo, isso me tira um peso das costas também Com certeza. e me coloca numa posição que é tipo, né? Somos iguais aqui, gente. Nós temos que. Exato. Nós estamos em sociedade aqui nessa Entra aula. naquilo de conhecimento, de aprendizagem ativa, né? Não Ah, é só sim, uma aprendizagem perfeito.
passiva, que eu isso. sento e eu tenho que ficar escutando várias Metodologias vezes. ativas, aham. Exato, isso é muito bom também. Muito bom, Muito porque daí você aumenta a importante. autonomia do aluno e tudo mais. Exato, Que é o e principal. com É o certeza. principal. E assim, fazendo um link com isso que você falou, né, que inclusive daí eu já vou falar do que eu queria falar, Ah, porque o conteúdo que você tem postado no Instagram ultimamente tá muito interessante, muito legal, tanto que eu comento. E, assim, eu acho que tudo isso que a gente tá vivendo mudou a nossa percepção do tempo, perfeito. né? Então, Uhum. tipo assim, antes, quando, sei lá, tudo era muito tedioso, tudo demorava, você mandava uma carta, a carta demorava pra chegar, ou eu tava falando com meu pai esses dias, né? Tipo, High School Musical, que eu adorava. Cara, você tinha que esperar passar na Disney até chegar o DVD. E depois que chegasse o DVD, não era tipo assim, a qualquer momento, né, eu vou sentar ali e vou ver o DVD. Não, você tinha outras coisas, você fazia outras coisas e tal, pra daí você ver. Então, tipo assim, a gente tinha outra noção, outra temporalidade, Sim, digamos. total, perfeito. E quando você insere o aluno nesse contexto de participar da aula, de mostrar a visão dele, etc., eu acho que essa noção de tempo ela acaba virando uma coisa mais positiva, porque a aula passa mais rápido, Aham. porque você se sente importante na aula. Você Exato. sente que alguém tá te ouvindo, que alguém tá vendo o seu ponto de vista. Isso faz toda a diferença. Qual que é o problema do sistema educacional? Não tem tempo de 30 alunos falarem. Exato. Não tem tempo. Né? Perfeito. Então, e aí eu sempre faço esse questionamento pra quando surge esse tópico. Por que quando nós temos aula de inglês durante todo o ensino, certo? Uhum. E por que eu só saio falando inglês quando eu pago um Phil Youngs da vida, uma Ou cultura quando você inglesa? vai viajar pra Ou lá, quando eu vou fazer um viajar. intercâmbio pra quem tem dinheiro, né? Por quê? Primeiro, porque nessas escolas a turma é muito reduzida, então a professora vai te forçar a falar, não tem essa de tipo assim, você não vai falar. Listening, tá ligado? Exato. E porque quando eu vou viajar, quando eu tô em outro país, existe um propósito pra aquilo. Então, tipo, Social. exatamente, eu estou aprendendo porque eu quero me comunicar, eu estou aprendendo porque eu tô aqui inserida entre eles e eu quero, né, enfim, conseguir me fazer claro e tal. E isso é algo que a gente não tem necessariamente, né? Eu brincava, o meu primeiro estágio obrigatório foi no 6º ano. E um dos conteúdos de história do 6º ano é Egito. Uhum. Como que você faz uma criança entender que o que a gente tá estudando foi há mais de 2000 anos, que o Egito fica lá em outro continente? Tipo Uhum. assim, muitas dessas crianças. E onde que ela vai trazer aplicação pra aquilo que Exato. você O que tá que ela vai fazer com ensinando, aquilo? né? Exato. Claro que tem uma justificativa de tipo, a gente precisa entender as civilizações, Claro, etc claro. e tal, mas pra uma Não, criança pra de uma. 12 anos, Exato, aí que tá. É muito louco. Muito entendeu? louco. A gente tem. Eu tenho aula de educomunicação, né? Que é você trazer coisas da comunicação pra educação, né? Aham. Tipo, então, sei lá. Você traz filmes pra dentro da sua aula. Mas aí tem toda uma forma de você fazer, né? Não simplesmente, galera, vocês vão assistir agora Revolução dos Bichos e eu quero que depois vocês façam uma dissertação. Eu fiz Sim. isso. E eu fiquei tipo, mano, eu não entendi nada. Até o dia que eu, já com os meus, sei lá, 20 anos, eu li o livro e falei. Aham. Tipo, mano, esse cara é muito inteligente, tá ligado? Agora eu vou ver 1984, tá ligado? Agora, Aham. entendeu? Então, tipo assim, tem as formas de fazer. E até isso, até nisso tem coisas. Eu lembro, cara, estava no meu ensino fundamental, eu devia estar na 6ª série, 5ª série, sei lá. Também, isso aí, 11, 12 anos, deve ser, é isso aí, Aham. 11, 12 anos. E aí, um professor com a melhor das intenções, ele era muito bom professor, de verdade, ele foi passar uma música para que nós entendêssemos qual que era o conceito histórico, o contexto histórico da ditadura. Uhum. E ele botou uma música do Chico Buarque, que é Pai, Afasta afasta de de mim. mim esse cara. Irmão, você que me conhece, você consegue me imaginar no fundo da sala, com chuteira, suado depois do intervalo que eu tava dando bica em alguém, olhando e falando, mano, O que tá o que acontecendo? tá acontecendo? Daí ele repetiu pela 4ª vez e eu falei, pô, minha mãe já leu esse texto na Bíblia. Pai, afasta de mim. Ah, beleza. Daí o cara foi explicar, tipo, daí eu falei, mano, pô, cara, sabe, tipo assim, não era mais, você tá lidando com crianças de 12 anos, sei lá, pergunta pras crianças o que elas estão escutando. Sim. Tipo, mano, sei lá, tinha uma parcela ali que escutava Racionais, a outra parcela Exato. escutava pagode, a outra samba, a outra pop. Eles também têm conteúdo Tragam pra você. contexto, exato, Então, tipo aham. assim, lógico, de novo, com a melhor das intenções, ele fez Uhum. isso, talvez não tenha lido, né, feito a leitura do seu público ali, mas assim, por quê? Porque às vezes também o cara não tem tempo de Com de certeza. preparar. Com certeza. Se ligou? Então, tipo, Com hoje, certeza. obviamente, eu vejo isso, o cara não tem tempo pra preparar, então o cara só pegou e falou, velho, essa um música, clássico. é um clássico, essa música explica muito bem, até porque era daquela época, eu Exato. entendo perfeitamente, então deixa que eu explico pra galera. Aham, E aí exatamente. ficou todo mundo assim, tipo, tá bom, Ai, professor. não, isso eu tenho dó dos alunos, porque eles ficam muito perdidos. Quando eu fui dar aula no estágio obrigatório, que foi nesse mesmo colégio, eu tinha que falar sobre independência da América Latina, que é Tá.
tópico muito polêmico, porque é chato, e as pessoas não gostam e ninguém entende. E aí, o link que eu fiz foi muito engraçado, porque, ó, curiosidades, Ok. o campeonato Libertadores da América recebe esse nome por causa de 2 Libertadores da América. Uau. Sim, e aí quando eu cheguei na sala perguntando Que é Corinthians e isso... São Paulo. Não, eu vou te contar uma muito boa. Não sei se vocês sabiam. Quando quando eu cheguei na sala com essa dúvida, todo mundo ficou tipo assim, ninguém sabe. E aí eu perguntei quem são os Libertadores da América, né? Aí muita gente respondeu Gabigol. O predestinado. Daí assim, virou meu momento da aula preferido, massa. porque cada um falava uma coisa, de tipo, eles chutavam pessoas aleatórias. Maravilhoso. Não são. Ah. Já adianto. Mas aí eu começava a fazer esses links. E daí olha como é legal, né? Como é bom você, tipo, contextualizar pra realidade daqueles alunos. Uhum. A partir do momento que eu falei do futebol, eu falei do Simão Bolívar, que é um dos Sim, sim, Libertadores. claro. E aí um aluno virou pra mim, isso foi em 2023, eu acho. Um aluno virou pra mim e falou assim: professora, o Atlético Paranaense perdeu do Bolívar. Perdeu do Bolívar. E aí eu falei, aí, né, aí começa. Os coxa branca e Sim, os atleticanos. sim. Ah, meu Deus, tá vendo? Vocês perderam de um time que a professora nem conhecia, porque eu não sabia que tinha um time chamado Que? Bolívar. E aí eles começam a fazer essas conexões. E aí isso dá mais, querendo ou não, materialidade porque eles estão estudando. Não, e ele vai lembrar daquilo. Exato, porque é uma coisa subjetiva. Eu Aham. virar pra você e falar assim, o Libertadores da América tem esse nome por causa do Simão Bolívar, que foi um cara que... Whatever, você não saberia da existência se eu não chegasse e falasse, provavelmente. Ok. Ou se não tivesse tido na escola. Hum. Com isso, tipo, o conteúdo acaba ganhando um sentido. Do tipo assim, existe esse nome porque existiu essa figura e ele foi importante em algum momento. Pode não ter sido para o nosso país, mas para alguém, para algum momento, Aham. ele deixou sua marca e hoje tem um time com o nome dele. Aham. Então, isso faz muita diferença, assim, você adaptar. Inclusive, quando. Depois. Eu fui falar de um líder indígena que chamava Tupac, aí falaram também do rap, Sim. do rapper. Do- Professor, o do rapper. Do Tupac, não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, tipo, olha, gente, tá vendo? Quando você abre essas possibilidades, eles também têm algo a contribuir. Claro, de coisas que eles consomem no dia a dia, não é, né, aquela coisa mais técnica do mundo, Uhum. mas é importante, porque daí dá sentido pro que eles estão aprendendo. Que massa, Uhum. massa. E isso, cara, isso nas disciplinas de história, geografia, língua portuguesa, é muito importante. Porque eu converso, cara, assim, eu era muito bagunceiro, cara, mas eu acho que eu me saía legal. Assim, no ensino, é verdade, no ensino fundamental eu me saía legal. Só que era aquele negócio, né? Quando eu não gostava, Esqueça. cara, eu decorava e era isso. Uhum. Tipo, não tinha como me fazer participar daquela aula. Mas assim, eu sempre gostei muito da parte histórica, de geografia, ok, mas era legal porque também você via, né? Aquilo fica mais material, né? Tipo assim, Aham. esse relevo aqui, você fala, é verdade, Curitiba é tal Sim, coisa. Ok, aham. beleza. E português eu gostava porque, apesar de eu não ler muito, eu gostava. E eu só descobri isso depois que eu fui pra parte acadêmica, assim, sabe? Aham. Tipo, eu não tinha o hábito de leitura, porém eu gostava de ler. Uhum. Então, tipo, aquelas provas do livro, eu ia muito bem e tudo mais. E eu vi como isso fez diferença na minha parte não profissional, minha parte social. Uhum. De conversa, de comunicação, de entendimento, de compreensão, talvez de empatia um pouquinho. E eu já conversei com pessoas que falam, não, isso aí pra mim, cara, eu odiava e tudo mais, o professor não sabia explicar, aquelas coisas, né, que o aluno fala. Uhum. E aí, realmente, quando você vai falar alguma coisa, assim, a pessoa, tipo, fica totalmente zanzando, mesmo que você esteja falando só de futebol. Aí que tá o negócio. Entendeu? Tipo, cara, tem um amigo meu, o mineiro, ele é viciado em bandeiras Aham. de países. E é Aham. bizarro. Chega a ser assustador. Só que, cara, eu vou assistir uma partida de futebol com ele, é legal, cara. Porque ele Entendeu? sabe. Tipo assim, a gente tava assistindo a partida do Mundial ali na sexta-feira e tava passando, daí eu falei, tá, mineiro, e esse cara aí, nasceu aonde? Daí a gente olhava assim, nasceu em Mali. Dele, tá, daí eu falava, como é que é a bandeira, então? Tipo, um jogo horrível. Como é que é a bandeira? Dele, não, é essa cor, tudo Que legal. Meu Deus, tá ligado? Tipo, o cara era louco, assim, sabe? Então, são coisas que você vive e aprende no meio social. Com certeza. Então, se você não consegue trazer isso pra sala de aula, eu entendo, por um problema estrutural. Que é tempo, que é dinheiro, que é, enfim. Se você não consegue, isso já é um erro. Isso Com já é uma certeza. falha, né? Com certeza. E daí a gente volta para aquilo que você mesmo trouxe da gente tratar eles como robozinhos, né? Qual é o problema da gente formar profissionais e não cidadãos? Uhum. A gente prepara eles para o mercado de trabalho. Então, você vai saber, sei lá,
você vai ser muito bom em cálculo, então, ou em programação, que é uma coisa que tá Uhum. muito em alta, e você vai conseguir programar, e você vai conseguir resolver bugs, etc. Mas você não se desenvolve no sentido humano. E aí eu puxo uma sardinha aqui pro meu lado da importância dessa arte, dessa subjetividade, Sim. de você descobrir coisas que você gosta, que você faz por fazer, né? Muito essa coisa que tá vindo muito à tona, né? A arte do não fazer nada, a arte de não achar utilidade em tudo, porque justamente por conta dessa sociedade da performance, Uhum. toda hora a gente tem que estar fazendo algo porque tem uma finalidade. Eu tô fazendo isso porque eu quero ter uma vida mais saudável, porque eu quero ser uma melhor profissional. Mas e quando que você faz coisas porque você gosta, né? Tem isso, Simplesmente. isso tem muito no TikTok. Qual foi a última vez que você fez algo porque você queria, sem nenhuma justificativa? Esse é o grande problema que a gente encontra na literatura e na arte, que ultimamente esse utilitarismo do tipo assim, eu preciso ler um livro, eu preciso, essa coisa de leitura dinâmica. Ah, sim. Matheus, pra que leitura dinâmica? O momento de Você não consegue leitura. aproveitar o momento de leitura. Exato! Você tá tão ansioso que você precisa otimizar algo que é pra ser gostoso, é pra ser um momento de relaxamento, que você sai do trabalho, que você, sei lá, tá em contato com a natureza e você se desliga um pouco desse mundo, e a gente quer otimizar até isso, né? Então, tipo assim, arte, tudo precisa ser algo que você tem que interpretar pra você fazer uma reflexão. Não, às vezes eu gosto do quadro, às vezes eu gosto do filme, entendeu? Nem E tá tudo todo. bem, né? Exato. Tem filmes que a gente sabe que são bobos, que tipo assim, não vai trazer o uau, a maior epifania da sua vida. Mas eu gostei da história, eu dei risada, que é o famoso, sei lá, eu tenho um amigo que brinca assim, tipo, quando eu tenho um dia horrível, eu preciso ver um filme do Adam Sandler. Nossa, eu quando tenho um dia horrível, bom, mais ou menos. Todo dia eu preciso ver um filme da Ana Zé. Por Eu amo quê? aquele Porque é cara. uma coisa que desconecta a gente, entendeu? Nem tudo a gente tem que estar fazendo pra performar, pra desenvolver o nosso eu digital, o nosso eu profissional. Às vezes a gente tem que fazer coisas porque a gente gosta. E isso está se perdendo, né? E isso Total. é uma coisa que você não vê mais. Exato. E Eu tô lendo um livro que se chama Minimalismo Digital. E a base dele é basicamente isso, né? Tipo, Uhum. lógico, ele traz, é meio didático, ele traz muitas coisas práticas e tudo mais, assim, mas a base dele tá justamente nessa sociedade pautada na performance que a gente precisa fugir. Exato. Entendeu? E, tipo, fugir não é, tipo, Amish, entendeu? Tipo, sei lá, sair da realidade, tipo, morar no mato e tal. Não é isso. É, tipo, em alguns momentos a gente precisa fugir. É uma coisa que eu percebi bastante, né? Nos meus ciclos de estudo, que daí são coisas que eu tenho que estudar efetivamente, eu fazia pausas, né? Uhum. Só que daí eu tava percebendo que nas pausas eu estava scrollando meu celular. E eu não descanso, né? Cientificamente Exatamente. falando, eu não estou descansando, porque tem muita coisa, muita Muito notificação, estímulo. muito estímulo, muita Aham. coisa e tal, tal, tal. E aí, não, eu tinha que simplesmente levantar e lavar uma louça, cara. Cara, com E certeza. daí eu Fazer um vi, lanche. daí chegava no Comer final olhando do pro dia, céu. aí chegava no final do dia, eu até falava, cara, acho que eu fiz pouca coisa, pô, foi um dia tranquilo. Daí, tipo, eu olhava a agenda que eu tinha arriscado, né, minha agendinha, eu tinha feito, tipo, 10 coisas, estudado por 3 horas. Eu falei, cara, como assim? Mas por quê? Porque Aham. foi outra atenção que eu coloquei no Exato. negócio. Outra percepção, né, tipo, tem uma moça no TikTok que faz um quadro muito legal, que é: "Quanto tempo realmente demora pra eu fazer isso que eu estou enrolando há tanto tempo?". Aí, sei lá, Aham, arrumar uma gaveta, leva 10 minutos. aham, São 10 minutos que a gente fica menos no celular, que a gente consegue fazer algo que otimiza a nossa vida. sim. Só que a gente não faz, né, justamente por tudo isso que a gente falou. Percepção do tempo, essa questão que é uma dependência, né, estímulos, enfim, então isso é bem E difícil. ninguém mais consegue ter tédio também, né? É, Que é uma coisa muito é importante, uma coisa muito principalmente pra necessária, né. criatividade, né? Exatamente. Né, como é que é? Ócio criativo. Ócio criativo. Ócio criativo. Exato. Então é difícil, cara. E daí, o que que a gente tem? Na educação, a gente tem essa produção em massa Uhum. de livros didáticos, Sim. né? Que daí já é uma questão também. Você tem uma produção em massa de livros didáticos, de conteúdos rápidos, que eu acho que vão ficar cada vez mais rápidos. Aham. Tipo, um exemplo, lá na instituição onde eu trabalho, a gente tem aulas de 50 minutos. Uhum. Né? Então a gente pega um conteúdo, a gente divide ele em 6 aulas de 50 minutos, que são divididos em 5 temas. Então a pessoa pode assistir 10 e daí amanhã assistir 10 e tudo mais. Já tem reclamação. Sério? Já tem reclamação. Meu Porque as pessoas não Deus. conseguem. Isso que tem o botão 2x lá. As Que pessoas eles não. colocam, com Com certeza. certeza, não conseguem Aham. colocar 50 minutos. Meu A gente tem Deus. 6 rotas de aprendizagem, que é tipo um livro didático. Só que é um negócio mais robusto. Todo parágrafo tem referência bibliográfica pra você ir lá e você pesquisar livro e tudo mais. Cara,
ninguém lê 6 É. rotas. Nossa, isso é É um muito louco. problema muito grande. E aí é muito doido, porque daí, por exemplo, no meu curso tem uma aluna que ela já é mestre em comunicação e ela tá fazendo o meu curso porque ele é bem específico, mesmo sendo graduação, que Aham. tá complementando, ela diz que tá adorando. E, cara, ela manda pergunta no sistema pra mim quase que diariamente. Por quê? Porque ela já é de uma geração que vê as coisas, que lê as coisas e Aham. fala: olha, eu não entendi muito bem isso aqui, eu consigo aplicar isso aqui, babá, e eu coloco, daí ela vai lá e agradece, tal, tal, tal. Aí você fala: caraca, meu, existe uma troca com essa pessoa, mas Sim, uma troca ela é profunda, uma, né? né? Aham. Não só ela, claro, tem outros, mas assim, Sim. qual que é a porcentagem É a disso? exceção, né? É, não é. E eu acho que isso, assim, tudo isso que a gente conversou, e principalmente isso, essa última coisa esse último tópico que você trouxe, essa rapidez e essa, né, sei lá, é uma coisa que praticamente a gente engole os conteúdos, faz com que aumente muito a disseminação de fake news Ah, sim, nossa. e alimente muito a cultura do ódio. Por que que é tão fácil disseminar ódio na internet? Porque as pessoas não leem, não entendem. E principalmente, né, em períodos turbulentos, assim, ninguém para prestar atenção no que tá compartilhando. É, claro, não vai dar tempo da gente desenvolver isso, mas nós somos uma sociedade que não conhece a nossa própria história, que isso Uhum. entra um pouco no Nossa, problema da educação. total. Mas assim, ainda se a gente não conhecesse e reconhecesse isso, então, tipo assim, ó, não sei muito de história do Brasil, não entendo direito porque a gente tá aqui, não vou ficar falando sobre, seria uma coisa. Uhum. Agora, é diferente quando eu leio uma manchete de algo que eu nem sei se é verdade e Sim. vou lá e publico. E aí isso gera toda uma repercussão, aí as pessoas começam a brigar. Por que que isso tá acontecendo, né? E daí, eu escuto muito isso. Nossa, mas por que que os adolescentes estão desse jeito? Por que que essa cultura de ódio, os ataques nas escolas, por que que isso Meu tá Deus. acontecendo? Sim. Gente, isso é reflexo de algo que a gente não dá mais atenção, que é o nosso tempo. Uhum. Isso é reflexo de algo que tem sido construído, que a gente sabe que tá acontecendo, mas a gente não dá atenção. E aí depois não adianta ficar, oh meu Deus, é um fenômeno inexplicável. Não, ele é bem Ele é bem explicável. explicável. E sabe o que é louco? Essa parte, assim, quem que tá debatendo sobre essas coisas? O pessoal da academia, Exato. né? Porque acaba sendo um pessoal que tem tempo e, logicamente, faz parte da função dele ser um pesquisador. Exato. Só que aí há uma. E eu não tô falando de cima pra baixo a distância, mas há uma distância entre a academia e o mundo normal, mundo real. E fica difícil a comunicação. Com certeza. Né? Então, tipo assim, você vai lá e traz essa questão da educação que a gente trouxe tudo aqui. Ah, porque educação, a gente cria robôs, a gente cria pra parte profissional e tal, tal, tal. Aí você senta pra conversar com, enfim, certas pessoas, e daí o cara fala: não, mas eu ponho meu filho na escola pra isso, porque eu quero que ele seja um profissional de sucesso, tal, 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 assim. Inclusive, eu acho que tem que privatizar tudo, aquelas coisas. Porque você privatiza, fica melhor. Aí todas aquelas coisas e tal, não sei o que, daí você fala: cara, veja bem, eu entendo o seu ponto, eu entendo a sua realidade, mas veja bem, existe uma outra realidade que funciona assim. Quando fizeram as leis da educação, Darcy Ribeiro falou que não tava muito certo. Tipo, o cara fez e o cara falou que não tava muito certo, sabe? Exato. Tipo assim, ele mesmo, tipo assim, estou fazendo, gente, isso aqui, tá ligado? Dá uma olhada nisso aqui. Não sei se Tem que ver isso eu tô aí. fazendo, mas ó, veja bem e tal. Então, assim, o cara já tinha avisado, daí, tipo, o cara fica. Não, não. Não, mas é nítido, porque na escola do meu filho funciona assim, assim, assim. Exato. Tá, e quando você pagar, não, eu pago 5 mil reais por mês, e você fica tipo, Exato. tá. Isso entra outro ponto também, né? Como os pais, eles meio que se consolam do tipo, ó, meu filho tá indo pra escola, então toda obrigação cai na escola. Não, é Ah, lógico. é a escola que tem que educar. A escola tem que educar, é a coisa mais covarde. Exato. Desculpe a Não, palavra. mas é Desculpe a verdade. palavra, mas é a coisa mais covarde que você pode fazer com o seu filho é falar que é a escola que tá educando o seu filho. Exato. Eu acho, e eu quero crer que meus pais nunca falaram isso. Eles podem ter pensado por certo momento, acho que foi não, acho que foi uma questão geracional, até porque eu acho que devo ter pensado nisso também na hora que Sim. estava sendo formado. Mas, cara, pelo menos empiricamente, eles nunca deixaram de me educar. Com Né? certeza. E aí, cara, a coisa mais louca que você pode falar, não, meu filho tá na escola, então o que que eu faço? Dou integral pra ele, e ele saindo de lá, ele vai fazer balé, e aí nas terças e quintas ele faz futebol, quarta e sexta ele faz violão e tal, tal, tal. Natação, Isso. aham. Ah, mas ele brinca quando? Bom, brincar pra quê também? Qual é o Tá propósito? ligado? Tipo, ter amigos? Não faz Nada a sentido, ver. né? Um das frases que motivou a minha decisão de fazer o TCC na educação foi justamente essa ideia de que a escola tem que ser tanta coisa que não sobra tempo para ser escola. Então Pra a ser. escola tem que ser psicóloga, ela tem que ser mãe, ela tem que ser tudo, e dar conta de todos os problemas que muitas vezes os pais não dão conta em casa, Uhum. né? E acabam projetando na escola. Então, tipo assim, e isso acontece muito. Você chama os pais pra reunião e fala, olha, aconteceu isso. Nossa, mas meu filho não é assim em casa. Aham.
Claro É que ele lógico não que é ele não é assim. assim em casa, meu parceiro. É lógico. Aqui ele não tem vocês, ele não tem os pais, ele tem os amigos, ele vai fazer o que ele sente vontade, né? Assim, então é outro ambiente, isso é muito difícil de fazer os pais entenderem muito dessa ideia, né? Então vamos retomar o título desse episódio de Educação, História e Resistência, de você, de certo modo, resistir a tudo isso que é imposto, dessa performance de algo que não é real. A gente sabe que não é real, né? Essas coisas que a gente vê nas redes sociais, as pessoas performam muito. Tava lendo um livro da Marcela Ceribelli, que ela fala, existe o eu digital e existe o eu da vida real. Sim, sim. E assim, isso é muito verdade. Então, tipo, resistir muito, vem muito, eu acho que nessa ideia de resistir a essas coisas que vêm nos sendo impostas, Show. que se você se deixar levar, você é engolido, né, pela correnteza. E os adolescentes não estão dando conta disso. Quem, em tese, deveria dar uma orientação são os pais, que também estão perdidos. Uhum. Então, assim, é muito difícil lidar com tudo isso. E você acha, então, tipo assim, que a pessoa, o educador ou o futuro educador, alguém que, sei lá, quer ser professor, quer lecionar, quer fazer qualquer coisa, ele tem que ser um agente de resistência. Ele é, né? Mesmo que ele não queira, ele é. Entendi. Uhum. Perfeito, melhor ainda. Porque ele tá indo contra um sistema que não incentiva, que não acolhe. Então, ele é. Mesmo que Perfeito, ele não se... Às vezes ele não se reconhece como, mas ele é. perfeito. E se fosse pra você deixar uma sugestão para pessoas que querem ou acham que querem, antes delas serem podadas, trabalhar com educação. E não precisa ser o professor, como você falou. Você trabalha no meio da educação, eu quero ser um pedagogo e tal, essas coisas. Se eu pudesse deixar uma sugestão... Uma eu... dica, um afago, um conselho, um abraço. Ah, tá bom. Então eu vou falar algo que a minha orientadora uma vez me disse, que me trouxe um gás pra continuar, que é o seguinte: a gente falou aqui coisas muito difíceis, muito delicadas, problemas que vão demorar muito tempo pra serem resolvidos. E isso nos dá desesperança, porque a gente pensa, né, que mundo é esse? A gente escuta muito isso, né? Que mundo é esse? O que a gente tá fazendo aqui? Eu não vou ter filho, eu vou botar meu filho nesse mundo e tal. E aí, uma vez eu desabafei um pouco com a minha orientadora sobre isso e ela trouxe esse contraponto. Nós tínhamos escolas com castigos físicos, né? A gente teve palmatória. Uhum. E a gente venceu isso. Então, assim, claro, são problemas diferentes, mas cada tempo tem o seu problema, né? Então, a gente vai enfrentar coisas diferentes a partir do momento que vivemos. Então, eu acho que a esperança vem muito disso. Claro que você não vai mudar o mundo, mas você vai fazer a sua diferença para as pessoas que estão ao seu redor. E isso já basta, já é o suficiente, é o que me motiva. Acho que Perfeito. seria isso. Muito bem. Com essas palavras, eu quero agradecer. E eu Muito quero falar obrigada. que eu não olhei nenhuma vez meu celular do roteiro que eu tinha falado. Então foi muito bom. Viu De só? verdade. Muito obrigado. Muito Eu obrigado. que agradeço, Machos. Muito obrigada, foi muito legal. Massa demais. Você, espero que tenha gostado também e espero que tenha assistido até aqui, porque foi quase 1 hora e eu sei que você quer ver as coisas em 20 segundos, mas eu digo, veja, assista, é legal, tenha calma, vai cozinhar um negócio, deixa ali assistindo, vai se divertir também, beleza? Muito obrigado, esse foi o terceiro episódio, Educação, História e Resistência. Muito obrigado, até mais, valeu.